Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Se é a sua primeira vez nesse canal, eu sou a Amanda e aqui a gente fala principalmente sobre literatura. Esse é mais um vídeo de lista da nossa semana temática de listas literárias e hoje eu vou indicar pra vocês 5 livros que eu li, gostei e que eu não vejo tantas pessoas comentando sobre eles aqui no Booktube. A ideia pra esse vídeo veio de um vídeo da Duda do Book Addict que eu assisti, eu vou deixar o vídeo dela linkado aqui embaixo. O primeiro livro da lista é Pergunte ao Pó, do John Fante, e eu conheci esse livro, esse autor, por conta do Bukowski. Teve uma época em que eu li bastante coisa do Bukowski, foi logo que eu conheci o autor e eu gostei bastante da forma dele escrever, principalmente da forma que ele escreve poesia. Ele tem outros textos, né? Tem crônicas, romances, novelas. E aí eu descobri que o John Fante é um dos autores favoritos do Bukowski. Quando eu descobri isso, eu fiquei curiosa para conhecer o autor, fui atrás de um livro dele para ler e li esse aqui. Eu li esse livro em 2012. E lembra bastante mesmo a abordagem do Bukowski nas histórias, que é trazer histórias de personagens que se sentem muitas vezes desajustados, que se sentem meio perdidos, meio melancólicos, desiludidos. A história desse livro se passa em Los Angeles dos anos de 1930 e traz a história do Arthur Bandini, que é um alter ego do John Fante. Bandini é um rapaz, ele ainda é jovem e ele tem pretensões de ser escritor, de viver dos seus livros. Ele é filho de imigrantes e ele se sente bastante deslocado, bastante excluído ali na sociedade. Ele quer escrever sobre a vida e sobre o amor, mesmo sentindo que ele ainda não tem muita experiência para escrever sobre esses assuntos. O que é muito interessante aqui nessa história é justamente perceber as fraquezas e as vulnerabilidades desse personagem e muitas vezes nós nos identificamos com ele. E tá tudo bem quando a gente se identifica com características de personagens que não necessariamente nós admiramos. Não que a gente tenha que ficar nisso para sempre, sentindo certas coisas para sempre, mas certos sentimentos, ainda que não tão positivos, eles fazem parte aí da nossa trajetória. O segundo livro da lista é de um autor nacional, que é o Rubem Fonseca, e é o livro Feliz Ano Novo. Eu tenho uma edição super surrada, velhinha, de sebo, mas é sensacional esse livro. Esse aqui é um livro de contos, e eu li esse livro na época da faculdade, por indicação de um professor de Direito Penal. Isso porque um dos contos desse livro, o conto que dá título ao livro, que é intitulado de Feliz Ano Novo, ele traz a prática de alguns crimes. Aí o professor pediu que a gente analisasse o que acontece nesse conto e tipificasse as condutas que esse grupo teve, dizendo o que era crime, o que não era crime, qual a pena. O professor indicou a leitura desse conto e de alguns outros, mas eu acabei lendo o livro inteiro, gostei muito da experiência. Esse livro foi publicado em 1975 e no ano seguinte ele teve a sua venda proibida, a circulação desse livro foi proibida em todo o território nacional. Os exemplares foram recolhidos pelo Departamento da Polícia Federal, uma alegação de que as histórias aqui desses contos eram contrários à moral, à ética e aos bons costumes. E justamente por isso, porque os contos desse livro, eles são muito reais, eles trazem uma verdade a respeito da sociedade brasileira. E aí acharam que não era legal, né, a população ler o que de fato acontece todos os dias. Sensacional. E eu não vejo muitas pessoas comentando sobre esse livro. Até então é o único livro do Rubem Fonseca que eu li, mas eu quero muito ler outras obras do autor. O terceiro livro da lista é O Escafandro e a Borboleta. Esse livro foi escrito pelo Jean-Dominique Bauby. E esse é um livro interessantíssimo pela forma em que ele nasceu, pela forma em que ele foi escrito. O autor, o Jean-Dominique Bauby, ele sofreu um acidente vascular cerebral em 1995 e ele entrou em coma profundo. Quando ele acordou, quando ele saiu do coma, todas as suas funções motoras estavam deterioradas. Então ele não se mexia. Ele acordou incapaz de realizar qualquer movimento. Ele sofreu o que a medicina chama de Locking Syndrome, que é quando o seu cérebro funciona, né? Você tá consciente, mas o seu corpo não se movimenta mais. Então é justamente essa ideia de estar trancado no interior de si mesmo. O único movimento que ele continuou capaz de fazer foi movimentar o olho esquerdo. Ele conseguia piscar o olho esquerdo, apenas esse movimento. E foi assim que ele escreveu esse livro. Essa se tornou a sua única forma de comunicação com o mundo, de comunicação com as pessoas. Ele piscava o olho esquerdo uma vez para dizer sim, 2 vezes para dizer não, e era piscando que ele indicava qual letra do alfabeto ele gostaria de indicar naquele momento para formar uma palavra. Então foi assim que ele construiu
esse livro inteiro. Esse livro é então uma autobiografia, ele vai contar pro leitor um pouco da sua vida. É um relato bastante emocionante, mas sem ser clichê, sem ser pedante. Tem uma escrita um tanto rebuscada, eu diria. Ele não usa um vocabulário tão comum, mas é uma leitura que vale super a pena. Existe também um filme de mesmo nome, O Escafandro e a Borboleta, com essa mesma proposta, né? Contar um pouco da história de vida do Jean. O quarto livro da lista é Menino de Ouro, da Abigail Tartelin. Esse é um livro jovem adulto e é um dos meus livros jovem adultos favoritos. Tem uma história importantíssima, sensacional, eu amo esse livro. Nessa história a gente conhece o Max, ele é um adolescente, tem entre seus 15 e 16 anos, e ele é o menino de ouro do time, melhor aluno da escola, capitão do time de futebol, ele se dá super bem com os pais, com os parentes, com os amigos. Só elogios pro Max, todos falam. Mas existe um fato sobre o Max que muitas pessoas desconhecem, e é um fato biológico mesmo, ele nasceu desse jeito. Eu não vou dizer o que é, porque é interessante descobrir isso no decorrer da história, no decorrer da leitura. É algo diferente, é algo incomum. E o Max, ele tem pais bastante conservadores, que gostam de manter aquela fachada, aquela aparência de família perfeita. Então eles vão ter bastante dificuldade de lidar com esse fato. O Max vai sofrer bastante com isso, a família inteira vai sofrer um baque, assim, pra encarar. Esse livro, ele traz diferentes pontos de vista, o que eu gosto muito, e isso deixa a história mais rica ainda. Então a gente tem o ponto de vista do Max, da mãe, do pai, do irmão, da namorada, da médica. Então nós temos várias visões acerca de um mesmo fato. Vemos pessoas distintas lidando com uma mesma situação e como isso vai arrebatar cada um de um jeito diferente. Maravilhoso, leiam esse livro, é incrível. Vai trazer reflexões muito necessárias, eu diria, para todo mundo, não só para jovens, para qualquer pessoa. Quinto e último livro da lista é Sua Voz Dentro de Mim, da Emma Flowers. Esse livro é uma autobiografia. A Emma Flowers é jornalista, escritora, roteirista. E aos 22 anos, ela estava vivendo uma fase profissional muito promissora. Estava morando em Nova York, tinha um contrato assinado com o jornal The Guardian, estava prestes a publicar o seu primeiro livro. Mas por trás disso, na sua vida pessoal, ela estava enfrentando muitas questões. Ela estava em depressão, ela se cortava, ela sofria de bulimia. Ela era uma pessoa extremamente autodestrutiva. Ela mesma nos diz. Depois de viver, de enfrentar uma série de coisas, ela começa a fazer terapia, ela vai a um psicólogo. Inclusive, ela dedica esse livro para o seu terapeuta, para o seu psicólogo, que ela chama aqui de Dr. R. Ela diz assim: esse livro é dedicado a Sarah Roberts e ao Dr. R, sua esposa, seus filhos e todos os pacientes que estão vivos hoje graças a ele. É bem bonito esse sentimento de gratidão que ela tem com esse terapeuta. Então nesse livro ela vai nos contar sua vida, ela vai revisitar suas memórias, nos contar principalmente os seus medos, os seus traumas, sem medo de se expor, sabe? É um livro que eu senti muito honesto também, nas coisas que ela nos conta, os momentos mais obscuros, assim, de maiores sofrimentos, que foram mais difíceis de serem superados, ela coloca aqui pro leitor. Mas é um livro que vai falar também de superação, porque ela conseguiu sair desse momento difícil da sua vida que ela teve, dessas várias questões que ela precisou enfrentar. Então ela mostra como ela conseguiu, principalmente através dessa ajuda profissional, encontrar um outro caminho. É um relato muito intenso, muito interessante e muito importante, principalmente por mostrar como uma ajuda profissional ela é necessária. O livro é super importante, porque a gente enxerga aqui claramente como o acompanhamento profissional foi primordial para Emma enfrentar aí essas dificuldades da sua vida. E ainda que você não tenha vivido essa carga assim, de coisas que a Emma enfrentou, como bulimia, depressão, etc., mas você tem as suas próprias questões, os seus próprios problemas, e se você precisar de uma ajuda profissional para isso, é super normal, assim. Todos temos questões a serem enfrentadas, então não tenha medo de procurar por ajuda profissional, de conversar sobre isso com as pessoas à sua volta, enfim. Eu amo esse livro e acho super importante. Foram esses os livros que eu separei para o vídeo de hoje. Eu tenho alguns outros livros aqui em mente que eu gosto bastante, que também não vejo muitas pessoas comentando. Então, quem sabe, futuramente eu não grave uma parte 2 desse vídeo. E se você tiver sugestões nesse estilo, por favor, deixe aqui nos comentários. Um livro que você leu, gosta muito e você quer espalhar a ideia desse livro porque você não vê tantas pessoas lendo,
Me conta aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se ainda não se inscreveu no canal e não ativou o sininho das notificações, faça isso, assim você fica sabendo sempre que tem vídeo novo. Deixa também o seu joinha, que assim eu fico sabendo que você gostou e você ajuda a espalhar a ideia do canal. Espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem. A gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Muitos beijos e tchau!